Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Luiz e eu estou começando minha jornada aí no trade, com foco na disciplina, na fé e na realidade. Hoje eu vou compartilhar com vocês duas das minhas operações do dia, o que eu analisei e uma lição essencial aí sobre o gerenciamento. Antes de tudo aí, queria mostrar para vocês aqui primeiramente o print das minhas operações. Exatamente agora são 5 horas da tarde, né? E eu operei pela manhã. E a minha primeira operação do dia foi essa na Ondo. Vocês podem ver aqui, né? Teve um fluxo de velas subindo, né? Altista, uma rejeição nesses dois pavis, nessa região aqui de SNR que eu já tinha marcado. Como rejeitou bastante, houve pavio e ele veio descendo e engolfando vendo a minha região, eu entrei para a próxima vela, esperei ela dar uma retraída e entrei, né, para o final de 5 minutos. Trabalho aí com M1 e M5. Essa aqui foi de M5. Vocês podem ver aí que tive um take aí maravilhoso e eu vou mostrar aqui agora no gráfico qual foi as minhas confluências nesse gráfico aí. Aqui na onda aqui vocês podem ver que eu fiz essa operação exatamente neste candle aqui, ó. Esse foi o meu candle vencedor, entendeu? Esse daqui, né? No qual eu tive esse take aí. Depois eu parei para analisar. Não foi um ótimo take, poderia ter sido melhor. Mas quais foram as minhas confluências aqui? Se vocês repararem, o preço ele veio numa pernada de queda, né? Então ele veio, chegou nessa região aqui de SNR, ó, jogou o preço para baixo, ele deu uma corrigida, jogou o preço para baixo, e aqui nessa região aqui, ó, vocês podem ver que houve uma região de consolidação. O que é uma região de consolidação? É uma região na qual o preço ele fica preso ali e não sabe se vai descer ou se vai subir. Após isso, ele houve um rompimento da minha zona de SMR, jogando o preço para baixo. E eu já estava acreditando que aqui já é uma tendência de queda, né? Esperei ele voltar para fazer um pullback, né? Qual ele veio respeitando a minha região, veio, fez o pullback, gerando duas confluências aí para nós. Deixa eu dar um zoom aqui, gerando duas confluências aí para nós. Qual foram as confluências que eu usei? Eu usei o seguinte: houve essa pernada de alta para o quê? Para um pullback e um reteste da região. Então ele veio aqui para testar essa região de SMR. Este candle aqui, ele pegou e teve uma grande rejeição nessa zona de SMR, fazendo o quê? Jogando o preço para baixo. Na abertura deste candle aqui, ele foi lá e retestou a zona. Fazendo esse reteste na zona, eu tive já essas duas confluências, que foram esses dois pavis, que o preço iria cair. Outra confluência que eu usei foram a minha média, a minha banda de Bollinger, na qual ela estava apontando para baixo, né? Então ela estava apontando para baixo, me dando uma confluência de que o preço estava indo para baixo. E outra foi que houve um falso rompimento nessa linha de médias móveis. Então, quando o preço vai para cima das médias móveis, a gente faz uma compra. Só que como foi um falso rompimento e o preço ele desceu, ele fez só um falso rompimento, tanto na zona de SNR quanto na média móvel. E eu tive essas duas confluências, mais a banda de Bollinger e este indicador que eu uso, que mostra se tem mais vendedores ou mais compradores. E aí eu fiz a entrada neste candle aqui, no qual foi uma venda e um excelente take. Ah, Luiz, você tinha dito que não foi um excelente take. O porquê que não foi um excelente take? Por causa do seguinte, rapaziada. Podemos ver aí, ó, que aqui estou numa zona de SNR também. Você pode ver que o preço ele veio, brigou nessa região, desceu, brigou nessa região e subiu. Você vê aqui que ele não rompeu essa zona. Ele pegou, bateu e voltou. Poderia ter dado um loss aqui. E a gente teve um win. Vamos ir para a segunda entrada. Na segunda entrada eu fiz a entrada na FET. Essa segunda entrada eu vou mostrar para vocês aqui. Como vocês podem ver, eu acabei pegando
me jogou uma taxa um pouco mais acima, mas a análise ela estava correta. Vamos lá para a análise agora. Na FET aqui, né? Eu entrei exatamente neste candle aqui. Qual foi a minha análise neste candle? A gente pode ver que aqui se tinha uma pernada de alta, né? Ele veio, retestou, subiu, retestou, tentou subir, não conseguiu, certo? Aí ele voltou, retestando a taxa, trocando o fluxo, né? Saindo de uma alta para baixo. Só que, como vocês podem ver nessa região aqui de SNR, o preço ele jogou o preço lá para cima com muita força, né? Então, como já estava numa pernada de alta, né, tinha confluências de que ia continuar subindo. O que, que me fez ter essa confluência de que estava entrado? Ele veio, rompeu a média móvel, rompeu a minha banda, ó, rompeu a minha média móvel aqui de 21 períodos, rompeu a minha zona de SNR aqui embaixo também e veio tentando buscar o preço para subir. Só que ele houve muita rejeição aqui, trazendo esse candle para baixo, que poderia ser um falso rompimento e o preço descer. Só que vocês podem ver que esse candle vermelho ele nasceu. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse candle vermelho ele nasceu, foi lá embaixo e voltou, certo? Dando muita confluência aqui no que? Rejeição de preço. Como já tinha rejeitado preço aqui anteriormente, e para mim essa zona era uma zona muito forte. Veio esse candle seguinte aqui junto com o indicador, me dando o que? Uma região altista. Como esse candle engolfou esse candle anterior, ele engolfou. O que é engolfar? É quando esse candle que nasce, ele nasce e sobe, acaba meio que engolindo esse candle anterior aqui, né? Então ele subiu, rompeu a minha zona de SNR, entendeu? Então acreditei aqui numa altista, certo? Esperei esse candle aqui fazer, pera aí, esperei esse candle aqui para ver para onde ele ia. A análise que eu usei aqui foi um pouco fora do meu operacional, mas foi análise de fluxo de velas, né? Nós sabemos que a cada 5 minutos, uma vela de 5 minutos são 5 velas de 1 minuto. Vocês vão ver aqui, ó. E aí o que, que aconteceu nessa região? Aqui ele rompeu, certo? Que essa vela é a última vela de 5 minutos antes da minha entrada, que foi a minha confirmação. E veio essa vela. Essa vela aqui, no fluxo de velas, quando a gente aprende, essa vela aqui, ela é uma vela de indecisão. Ela não sabe se vai subir ou descer. E as outras velas tendem a seguir o fluxo. Qual foi a minha análise? Essa vela veio mostrando já que tinha uma grande chance dela subir. Quando houve o nascimento dessa segunda vela, ela veio lá embaixo e rejeitou. No que rejeitou, me mostrou o seguinte, que iria subir, porque normalmente a terceira vela ela segue o fluxo da segunda. Então, se a segunda é verde, a terceira tem muita probabilidade de ser verde, a quarta muita probabilidade de ser verde também, e a quinta também é uma de indecisão, é a famosa vela de troll, entendeu? Normalmente ela vai deixar um pavio aqui, então a gente não opera para 1 minuto, a gente não opera nessa vela, apenas nessas 3 velas de 1 minuto. Como eu tive a confluência e eu já esperava uma altista, eu fiz a minha entrada exatamente aqui para dessa vela de 5 minutos. Então eu entrei no meio da vela, entrei com 2 minutos, faltando 2 minutos e pouco, né, de vela e foi um excelente take, rapaziada. Então assim, tá um pouco aí da minha análise. Estou aqui para mostrar a realidade e mostrar aí, né, tipo, vocês acompanhar, para mim também ter um arquivo pessoal de onde eu saí, de onde... A verdade é que não existe estratégia vencedora e nem existe estratégia perdedora, entendeu? Na verdade, o que existe é a sua consistência, o que você quer para sua vida e principalmente paciência, entendeu? E o que me fez acertar hoje foi seguir o setup, entendeu? Literalmente, você tem que agir como um robô no seu setup, ter paciência, esperar o momento certo, entendeu? Confirmar os padrões antes de entrar, manter o controle emocional, entendeu? E foi tudo que eu fiz. Esperei,
entendeu? Não tive pressa, pra você ver, eu fiz operações, era 10h30 da manhã, eu já estava no mercado desde as 8h50, então esperei bastante tempo e é o foco principal. Vocês têm que pensar que o mercado não é brincadeira, não pode ser um jogo que você fica apostando ali, entendeu? Tem que ser algo sério, uma análise, para que você realmente tenha um futuro, seguindo o plano, disciplina e tudo mais. E tá mostrando um pouco da minha evolução aí com vocês, para estar acompanhando. Entendeu? E o que fez a diferença é o gerenciamento. Você precisa saber o tamanho da sua banca, definir os riscos de cada operação, entendeu? Ter uma mentalidade a longo prazo. Então, não pense em ganhar dinheiro no mercado em 2, 3 meses. Porque se você ganhar, aí foi muita sorte. A gente não trabalha com sorte, a gente trabalha com disciplina. Entendeu? O sucesso no trade não é sobre sorte, mas sobre consistência e controle. Entendeu? Então, assim, rapaziada, vai ficando mais um vídeo por aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal para acompanhar a minha evolução e ativa o sininho aí para receber os próximos vídeos. Vou estar mostrando aí minha rotina, meus erros com disciplina e como a disciplina me leva mais longe. Até o próximo vídeo, rapaziada. Fica com Deus aí, que Deus abençoe todos vocês, todas as famílias de vocês aí. E um abraço.